dos Antissociais. O meu nome é Vanessa Amaral, in case you haven't noticed. E hoje estamos novamente a partir do Taproom da Dois Corvos em Marvila. E eu já estou aqui na Pilsner, não é Vasco? Pilsner é uma prata. Ok, é uma prata. Isto é para a malta que está no backstage e que ajuda a montar estas coisas. Isto é uma prata de Diz-te certo. Não, é o tipo de cerveja. É o tipo de cerveja. Okay. Mas já que falaste, Ana Guerra, ilustre convidada deste episódio dos Antissociais, obrigada por estares aqui, por teres aceito este meu devaneio. Acho que já tinha partilhado contigo que queria fazer uma coisa assim de género. Há um ano, quando nós nos conhecemos, mais coisa, menos coisa. Especificamente um podcast não, mas já tínhamos falado desta necessidade de agrupar este tipo de pessoas na mesma sala e discutir temas e fazer coisas giras. Yeah. Por isso, vamos começar por aí. Ana Guerra, quem és tu? E o que é que tu fazes da vida? Ok, então o meu nome é Ana Guerra. O que é que eu faço? Tanta difícil, coisa. Cada vez mais difícil, não, mas eu resumo isto bem. Eu trabalho... Difícil porque é muita coisa e estás-te a perder um bocadinho? Ou é difícil porque estás perdida da vida? Não, há muitas coisas e às vezes há pessoas que me identificam por determinadas coisas e não são necessariamente aquilo que eu quero fazer agora. É mais por aí, pronto. Mas, muito resumidamente, eu trabalho a área de comunicação numa agência de esportes, que faz parte do grupo Braver. A agência especificamente é a GoToPixel, que é a agência responsável pelos prémios eSports de Portugal, e muitas coisas giras vêm aí agora a breve. Eu estou sempre a dizer isto, parece que estou sempre a dizer isto, nunca posso revelar nada, mas pronto, alguns são clientes, eu não posso estar aqui a dizer quem são os clientes. Isso irrita as pessoas, está sempre a dizer que vêm coisas giras. Mas depois nunca vem nada giro, pronto. E depois, para além disso, eu faço live stream no Twitch, que é uma plataforma de live streaming, das mais conhecidas. Faço live stream todas as terças e quintas-feiras, jogos, dos mais variados jogos, e pronto, vou falando, vou entretendo as pessoas. São os dois grandes focos de momento, depois tenho outros projetos, mas eu sei que vamos ter tempo de falar sobre eles. Onde é que tu estudaste? O que é que tu estudaste? Sim, então queres mesmo um rundown? Queres a full story? Quero a full story. Então full story. Porque acho que é sempre interessante as pessoas perceberem o background de quem aqui vem, porque então podem querer fazer coisas parecidas. Full story é... eu sempre fui uma pessoa bastante focada e que sabia para onde é que eu ia a seguir. Agora cada vez mais sou o oposto disso. Se calhar porque sei que existem tantos caminhos agora, mas durante a minha adolescência sempre fui boa aluna. Sabia, vou fazer o curso de Economia e depois vou, quando chegar à licenciatura... área de Economia, escolhi a área de Economia, porque eu sabia que ia para depois para Gestão, ou Gestão de Marketing. Eventualmente acabei por ir para Gestão de Marketing no ISCTE. Foi aí que eu fiz a licenciatura. Todos os meus outros colegas foram para... Aí alguém do ISCTE. Eu gosto mesmo do ISCTE. Gosto muito de voltar ao ISCTE. Porque é uma faculdade muito empreendedora, existem muitos grupos onde tu te podes envolver, e eu, durante a faculdade, lá está, podemos avançar para essa parte. Eu, para além de fazer o curso de Gestão de Marketing, fazia parte do NAMI, que era o Núcleo de Estudantes de Marketing. E para além disso ainda estava na ISCTE Junior Consulting, que é basicamente uma consultora. Era isto onde estava o Duarte Matos? Sim. E meia dúzia de rockstars que aí andam hoje na Vorten e uma data de sítios. É verdade. Um beijo para o Duarte Matos. Um deles é o meu colega, o Milton, também esteve na ISCTE Junior Consulting. Não quando eu tive, mas esteve lá. E isso disputou outra coisa que a gente já chega lá. E pronto, nessa junior consultora fazíamos projetos mesmo com um nível de profissionalismo que às vezes eu não vejo nos projetos atuais, apresentações que me veem. Isso é scary. Não, nós levávamos aquilo mesmo muito a sério. E as figuras de liderança que tu tinhas naquelas equipas, o pessoal levava mesmo aquilo como se fosse uma responsabilidade de, agora vai acabar o ano, vamos ter que sair da licenciatura, a quem é que a gente vai transitar a responsabilidade de ser o diretor de marketing, de ser etc. O CEO, aquilo era mesmo era uma empresa. Era mesmo uma empresa, com cargos, com tudo e com procedimentos muito, muito definidos. Pronto. Depois disso, eu decidi que ia fazer um mestrado em marketing digital. Fui para fora. Eu nunca tinha feito Erasmus, tinha feito sim uma summer school. Eu estive numa summer school na Eslovénia, em Ljubljana, em que estive a estudar Doing Business with China. Eu sou muito fã de cenas asiáticas, então, e na altura... Olha, tu e a Juliana deviam ir tomar café. Queres falar sobre K-pop? Agora já não falo muito, já não tenho muita coisa para acrescentar. Mas foi a minha oportunidade,
eu não estava grande fã de fazer mestrado, mas pensei, vou fazer, se eu tenho a possibilidade dos meus pais me pagarem o mestrado e mais vale fazer agora do que não o fazer. Não era uma cena que me fizesse confusão fazer o mestrado, não, que eu até gosto muito de estudar. Gosto de estar nas aulas, gosto de estar ali a ouvir o professor e a comentar com o professor. Há pessoas que acham Eras isso daquelas uma crianças seca. que chorava com dia de férias. Não, Eu vou ver os meus isso não, amigos. isso não. Mas eu estou all-in em cada tarefa. Quando estou nas férias, estou all-in nas férias. Quando estou no trabalho, estou Ok. all-in no trabalho. Focada. Quando estava na escola, estava all-in na escola. Eu até gostava muito de estudar. Eu gostava de ler as coisas e de fazer os apontamentos e estar... Eu adorava aulas teóricas mais do que as práticas até. Ok. Que se calhar não é muito comum para a maior parte das pessoas. Pronto. Mas fui fazer, sim, e acabei por ir para fora também para dar no fundo, uma perspectiva de educação diferente daquilo que era a educação aqui em Portugal, e porque se eu também quisesse estudar marketing digital, entretanto deve ter havido alguns desenvolvimentos, mas na altura não havia assim mestrados de marketing digital, nem fora muitas vezes havia. Havia sim mestrados de marketing com especialização em digital, coisas assim desse género, portanto, escolhi aquele. Fiz application, deu tudo certo e fui para lá, estive lá um ano. Também tinha essa vantagem que o mestrado no Reino Unido é apenas um ano, em vez de estar aqui 2 anos. Então toda a gente achava, tu és sobredotada ou assim, eu não, eu simplesmente acabei a licenciatura e logo a seguir a licenciatura vim para aqui. E depois acabei o mestrado com 23 anos. E eu, meu Deus. Isso na engenharia não acontece. Na engenharia acabamos o mestrado tipo com 30. Pronto, então, e depois disso, tinha um grande desafio, e foi aí que se calhar a maior parte das dúvidas começaram a surgir, porque até lá tu sabes, ok, vou ser bom estudante, o meu foco tem que ser estudar, ou devia ser, agora é sempre discutível também, mas na minha opinião, pronto, eu sabia que devia fazer o meu melhor enquanto estava a estudar, era essa que era a minha responsabilidade, era essa que era no fundo o meu trabalho, mas a partir do momento em que tu acabas a faculdade é tipo, what now, né? Existem todas estas opções à minha frente, o que é que eu vou fazer? Pronto. E eu sabia que um dos grandes paixões minhas era, eu gostava de trabalhar numa empresa de tecnologia grande, numa das melhores. Eu via todas as conferências, ainda vejo, da Microsoft, da Google, da Apple, do Facebook. Um bom domingo à tarde, às vezes para mim, é ligar o YouTube e ir ver uma conferência que já às vezes... Um keynote, uma apresentação de um produto. Sim, eu gosto de ver isso, gosto de ver essas coisas. Pronto. Geek. Yeah. e na altura, no Reino Unido, portanto, as duas grandes escolhas à partida era ficar no Reino Unido ou ir para Portugal. Muita gente dizia, se aqui devias ficar no Reino Unido, tens tantas opções e vais ter uma melhor qualidade de vida e vais receber mais e mais oportunidades, etc. Só que para esta área especificamente tens muito mais concorrência, tanto no Reino Unido, em que vais ter pessoas a candidatarem-se de todo o mundo, possivelmente uma tecnológica cá em Portugal, que vai ser sobretudo pessoas de Portugal. Para além disso, havia outra dificuldade, que era muitos dos estágios, porque eu para entrar numa empresa destas tinha que ser através de um estágio, não ia conseguir mesmo, ainda mais no Reino Unido, em que eles estão habituados a ter o chamado placement year, em que durante a licenciatura tu tens tipo um ano em que estás a trabalhar, e isso faz parte mesmo do curso. Se não fizeres o placement year, não fazes o curso. Tipo é um estágio. É um estágio, pronto. E então todas essas pessoas estavam no fundo, ou seja, os estágios que haviam eram para placement year e eu não podia acedê-los porque eu já tinha acabado a licenciatura e já tinha feito o mestrado, mas ao mesmo tempo então, também não tinha experiência profissional então para entrar para uma das outras posições. Então era uma situação complicada e por isso e mais outras razões da minha vida decidi que então ia candidatar-me e candidatei-me apenas a 2 sítios em Portugal. Foi para ir para o programa do Graduates na Vodafone e para ir para a Microsoft. Portanto, já tinhas aquilo, tipo, eu eram quero estas duas. E pronto, avançando, não vou estar aqui a contar as histórias do sim, outro e o outro candidatou-se, mas no final, pronto, fui para a Microsoft, não fazia ideia daquilo que eu ia fazer na Microsoft. Que é sempre bom num estágio. Eu também quando fui para a Vorta não sabia o que ia fazer. Só sabia que ia para online. Ok. Portanto, é aqui para online. Vais ali para online. Pronto. E foi aqui que se calhar começou tudo. Que eu entrei e no primeiro dia descobri que ia estar na equipa da Xbox. Que por acaso na entrevista eu mencionei o que tu gostarias de fazer aqui na Microsoft? Eu disse, eu até nem me importava estar na área mais das communications, da Xbox, por exemplo, de um produto em específico, porque eu sou uma pessoa que gosta muito mais do B2C do que o B2B. Pronto. E na Microsoft muito do negócio que nomeadamente é feito em Portugal é sim B2B.
Então as possibilidades de estar envolvida num produto B2C ou era Surface ou era Xbox, E não era isso que tu tens querias. muito mais, pronto. E acabei por ficar na Xbox, foi uma surpresa muito grande para mim. Que chatice! E ter o privilégio, é mesmo o privilégio, honestamente, de trabalhar numa marca que tem um alcance global e que tu não tens de convencer as pessoas que o teu produto é fixe. As pessoas sabem que o teu produto é fixe e eles querem ouvir mais de ti. Portanto, eu não estava a trabalhar para consumidores nem para clientes, eu estava a trabalhar para os fãs. Porque é muito disso. A muito Xbox isso. é muito aquela É a comunidade. comunidade. Yeah, Pronto. yeah. Então, foi um ano muito louco em que fui a muitos eventos, conheci muitas pessoas e que me colocou nesta trajetória que eu nunca esperei estar, porque o meu sonho nunca foi trabalhar em videojogos. Se era de alguma área, trabalhar na música mais do que nos videojogos. Mas entrei aqui e eu adoro esta indústria, desde pequena que sempre fui gamer. Também vou falar um bocadinho, eu sei que tu tens uma... Queres falar sobre isso mais tarde? Sim. Não, don't give it all away. Nos Don't give primeiros it all minutos. away, exato. Mas pronto, acabei nesta trajetória e depois saí da Microsoft e vim para a agência, vieram buscar da agência e agora fazendo um wrap-up muito quickly. O tal Milton que teve comigo... Eu não cheguei a estar na JC quando ele... Quando eu entrei ele já tinha saído, mas é esta ligação quase de Harvard feeling, estás a ver, que fez com que o Milton, esta rapariga é da JC, ela tem um podcast, este podcast é interessante, ela já trabalhou no Xbox, ok, olha, se calhar era um bom fit para a nossa equipa, e falou depois lá uma com coisa o leva à chefe, outra, etc. E foi assim que eu entrei na Braver. E onde já estás há quase um ano, ou já estás há um ano? Quase há um ano, vai fazer um ano. Okay. Em dias vai ao início de dezembro, algo assim desse género. Okay. Por isso, time goes fast. 2 Exato. anozinhos nesta indústria muito gira. Ok. Agora, eu faço sempre esta pergunta aos convidados todos, só porque eu tenho curiosidade de recordar se nós nos conhecemos online ou offline. O nosso Eu primeiro sei contacto. perfeitamente como é que a gente se conheceu. Lembras? É que eu não tenho certeza como é que nós nos conhecemos. Ok. Então, Eu lembro-me que andei a picar o teu perfil e eu acho que cheguei até ti através do podcast. Aquele mild stalking profissional. Eu sei, eu Sabes? conheço isso. Pronto. Mas Recorda-me, por favor. eu acho que foi assim que aconteceu. Estás a ficar muito séria, deves ficar preocupada. Eu vi-te a primeira vez, agora parece uma história de amor. Eu vi-te a primeira vez no Rock in Rio, quando vocês tiveram a tenda. Já sei. Portanto, foi a primeira vez que vocês tiveram a tenda do Vorten Game Ring dentro do Rock in Rio. Ok. E eu lembro de ver 2 gatos pingados, que eras tu e o Rui, com umas câmaras e uns telemóveis e etc. E assim, olha, estes são os coitados do conteúdo que têm que andar aqui a gravar as cenas e que vão estar aí o dia todo a inventar e a ser engraçados, etc. E eu revia-me muito nisso porque eu também era uma faz tudo na altura e tinha que fazer esse tipo de coisas e muito mais. Então vi, achei engraçado, etc. E depois lembro-me que eu acho que eu publiquei qualquer coisa no LinkedIn sobre o Anchor. Não sei se era uma notícia ou se era algo do meu podcast, não me lembro. E sei que tu comentaste. Isto para as pessoas perceberem, o Anchor é uma app que te permite fazer podcasting, tipo, a partir do telemóvel é tão fácil como levantares o telemóvel para a orelha e aquilo começa a gravar e podes lá pôr musiquitas e fazer um podcast e editar. E distribuir para todos os canais free. É uma grande plataforma. Sim. E então tu comentaste qualquer coisa do género, não sabia que havia mais pessoas que usavam Anchor, qualquer coisa assim. Já sei. E depois eu fui ao teu Twitter e mandei-te mensagem no Twitter e depois disse qualquer coisa para a gente combinar, para a gente se conhecer. Um café que não foi um café, foi uma cerveja. Aqui. Começou aqui. Portanto, está tudo portanto, orientado. começou online e depois viemos conhecer-nos pessoalmente. Sim, e entretanto os nossos caminhos também se cruzaram no trabalho. Vamos continuar então, estamos aqui com a Ana Guerra na Tap Room da Dois Corvos em Marvila. Devíamos ter tido um refill, Vasco Vieira. Não, agora não vais fazer refill. Só vais... Produção! Só tem que give me tissue. Ana, vamos continuar então aqui a nossa conversa. Tu, como disseste há bocadinho, tu trabalhas na Braver. Esports Communications Manager. Que assim, é isso? É pomposo. É pomposo e posso praticar o meu inglês. Tu antes trabalhaste na Microsoft, como estavas a dizer.
com PR e social media. Agora fazes live stream de jogos, também já falaste um bocadinho sobre isto. Na Twitch. Era fixe que tipo, tivesse tido os seus trabalhos e saísse e agora fazia só live streams. Era isto que É que querias? parece quando estás a contar É? isso assim. Não, acaba por ser um apêndice Sim, à tua vida sim. profissional, não é? Tipo, é Claro, o teu side project, já Yeah, foi o teu yeah, podcast, a Sim. tua newsletter e agora a Twitch também. Portanto, tu és uma mulher do gaming, ou tu és uma mulher no gaming, não é? Sim, eu não diria que sou uma mulher do gaming, mas sou uma mulher no gaming. No gaming, é mais correto. Como é que é ser uma mulher num universo que parece dominado por homens, na sua maioria? Achas que é essa a realidade ou que as coisas já são mais equilibradas? Achas que está a mudar? As coisas estão a mudar, claramente. Acho que isso deve-se a várias coisas. Uma delas acho que tem a ver muito com o Twitch, porque tu começas a ver cada vez mais mulheres a fazer live stream no Twitch e se inspira-te a ti para se calhar ires querer fazer mais conteúdos também no gaming, ou pelo menos a ficares mais interessada em jogos, e depois se calhar começas a ver mais figuras com as quais te identificas, porque algumas destas streamers usam as unhas pintadas, têm o cabelo todo XPTO, maquilhagem, etc. Portanto, são figuras que se calhar de antes tu não vias e achavas, não há mais ninguém como eu. Isto E tem começas aquela a ver questão da pessoas assim. relativeness, que é tipo, Sim, eu não me sim. revejo em nenhuma das female content creators que estão na Twitch. Uhum. Não me revejo, porque lá está, tipo... Não, agora, não, é diferente, é Estou a diferente. gozar, sim. Não, é diferente. Certo. No início, quando comecei a ver Twitch, eu comecei a ver Sim. Twitch em 2015. Mudou Quem lá muito, estava tens tinha um muitas decote pessoas até ao diferentes. umbigo, não Sim, é? sim, Tinha as sim. unhas pintadas e andava Mas a há fazer book muito squeeze. pessoal diferente. Há Sim. muito pessoal diferente agora. Agora, Sim. E eu acho que isso é um dos fatores que influencia muito. Também acho que por parte dos próprios developers de jogos tem havido um esforço em tentar fazer videojogos diferentes, com outro tipo de personagens, com mais personagens também com o female role, sendo o protagonista uma mulher, e tudo isso faz com que traga mais mulheres para os videojogos, mas quem diz mulheres diz pessoas de todas as raças, diferentes orientações sexuais, porque formos tu a ver queres bem- arranjar algo com o qual te identificas e te revejas. É a mesma coisa com os super-heróis. A Marvel agora tem super-heróis muito mais diferentes que tinhas no início. É verdade. Portanto, porque existe essa necessidade de fazer um produto que realmente seja global e que traga mais pessoal. Portanto, uma coisa puxa a outra, no fundo. é porque sempre existiram mulheres a jogar jogos. Sempre. Sempre existiram mulheres a jogar jogos. Mas há sempre esta ideia de que é um mundo de homens. Sim, sim. Quando se calhar não é bem assim. Não é bem assim, mas ainda é muito assim. Eu ainda sou, na minha equipa, a única mulher, no escritório muitas vezes a única mulher, passo a vida a reunir com homens. E a maior parte das relações que eu tenho na indústria são com homens, nomeadamente eu ontem estava a falar com alguns jornalistas, etc. E comecei a pensar, quase 100% dos jornalistas que eu conheço em videojogos são homens. Não, neste meio é quase Por tudo isso, homens. É quase tudo homens. ainda é muito um mundo de homens, nomeadamente na parte da indústria em si, na parte profissional das pessoas que estão a fazer vida dos videojogos, mas tem slowly started to change. Mas para mim, as minhas experiências são mais positivas do que negativas, Graças a Deus. graças a Deus, Yeah. e eu gosto muito de ser o underdog. Eu era o underdog na Xbox, em Portugal, e agora sou o underdog enquanto Vai dar uma boa história um dia. female cenas na indústria dos videojogos. Por isso gosto de trabalhar a mentalidade das pessoas, de tentá-los convencer que olha, não é bem assim, de não ser igual aos outros, portanto até é algo que me dá alguma pica, no fundo. Lá cá está, conteúdo. Yeah. Um dia vai dar uma história também, gira. também. Um dia vai dar uma história gira. E olha, como é que os jogos entraram na tua vida? Muito influência do meu primo. O meu primo tem 10 anos a mais do que eu, mas nós temos uma relação muito close. Ok. Eu tinha, portanto, aí 5, 6 anos, ele estava nos 15, 16 e foi aí que ele já jogava videojogos antes, mas foi aí que ele começou a ser mais hardcore gamer. Foi aí também que as consolas em Portugal começaram a ter outro tipo de, mais produtos e mais promoção, etc. Portanto, eu diria que se calhar a primeira consola que eu joguei terá sido a Mega Drive da Sega, que era uma consola que era do meu primo. E Portanto, tu eras a intrusa. Sim, Ele queria jogar mas nós e tu estavas jogávamos lá. muito os dois, Era? estás a ver? Ok. Jogávamos, imagina, éramos capazes de estar a jogar com
com bonecas, como era com Action Man, como com carros, com tudo. Nós brincávamos tudo. Pronto, eu também fui um bocadinho agora. Eu acho que esse termo está um bocado a deixar de existir, mas para nós ainda é muito aquele conceito do que é uma Maria Rapaz. E eu, quando era mais pequena, jogava muito com brinquedos deemed que sejam para rapazes. masculinos e para rapazes. Por Isso isso, já não existe. eu acho que isso está já, hoje em dia, eu acho que cada vez mais isso já não é uma um cena. issue. Mas eu e o meu primo, pronto, brincávamos muito e brincávamos muito também com isso, com os jogos, e muita da nossa relação ainda hoje sustenta-se com base nisso, no nosso amor pelos videojogos. Mas pronto, passámos da Mega Drive para o Game Boy, aquele Game Boy cinzento. Um calhamaço. Sim, que hoje foi a minha primeira consola. Ok. Que ele passou-me a mim, agora tenho lá, tipo, exposto na minha casa da batalha, onde vivemos. Numa redoma de vidro? Não tanto. Mas, e depois, a minha primeira consola terá sido o Game Boy Color, ok? E essa foi a primeira consola portátil, e a primeira consola a sério, e se calhar aquela que teve um maior impacto para mim foi a PlayStation 2. Ok. Foi a minha primeira consola. Ele tinha a PlayStation 1, depois ele começou a jogar muito na minha na 2. Keep in mind, pronto, nós éramos crianças ainda, o dinheiro era o dinheiro dos pais, portanto ele depois acabou por começar a jogar na minha. Nós vivíamos muito perto um do outro, também na mesma rua, especificamente. Por isso eu muitas vezes a casa dele jogar nas consolas dele, ele vinha jogar nas minhas. Eu gravava saves por cima dele, porque eu era a prima mais nova que às vezes, pronto, fazia porcaria sem querer, e ele ficava menina, e ele passado. Eu lembro-me muito bem de... Por exemplo, havia uma cena no Final Fantasy VIII, na intro, em que tinhas a vilã e aquilo fazia com a água. Não sei se tu estás a lembrar da intro do Final Fantasy. Perfeitamente, que eu lembro-me que o Final Fantasy VII, quando compravas o jogo, vinha com uma demo do Final Fantasy VIII em que tinha esse trailer. Ok, pronto. E aquilo tinha água e fazia um som bué scary. E eu lembro-me, segundo o meu primo, que eu ia sempre a fugir e ia-me embora. Então às vezes punha isso a tocar só pelo fun. E eu basava, ia mesmo fugir e gritava e coisas assim. Lembro-me do meu primo, ainda hoje, ele joga mesmo aquilo muito envolvido e fica muito frustrado se ele morrer ou assim. Então às vezes fazia alguma coisa mal, fazia game over, algo do género, e ele passava-se mesmo, tipo, quase que mandava o comando ao chão, e aquilo dava-me vontade de rir. Eu ficava... E isso para ele ficava ainda mais enervado. Isso tem uma terminologia qualquer no mundo do gaming. Aquela pessoa tipo que é rage. Rage quit. Tipo, ele não fazia quit, mas é um sim, mas é aquela pessoa que se passa e atira o teclado para casa do... E eu ria-me ainda mais, até que tinha que mesmo sair da sala, senão quase que ainda levava eu com o comando em cima. Na cabeça. Mas foi muito assim. Tu és mais consolas, não PC. Sou muito mais consoles PC. Os jogos que eu fui jogando no PC, quando era mais nova, sim, tinha alguns jogos de PC, mas eventualmente sim, sempre fui muito mais consolas, também muito por influência do meu primo, que também é muito mais consolas, porque eu sou muito fã de JRPGs, e a maior parte dos JRPGs saem nas consolas, nomeadamente na PlayStation, muito na PlayStation, e já não sei o que é que eu ia dizer com isto, mas no fundo é isso, sempre fui muito de consolas, e hoje em dia, pronto, eu já trabalho, ele já trabalha, agora somos nós que pagamos as nossas consolas e compramos as consolas para entendermos. Ai, que dói, porque é tudo tão caro. E eu tenho as 3 consolas, posso dizer que tenho Xbox, tenho a PlayStation e agora recentemente comprei a Switch. Louca! Na vossa loja, na loja da Vorta. Isto não é patrocinado, não é patrocinado, mas isto foi. Comprei na loja da Vorta, lá no XL. E estás satisfeita com a Switch? Pá, eu estou naquela tipo, que se compra ou não uma Switch. Já estou nisto há 2 anos. Quase 3 anos. Compra ou não compra uma Switch? Eu fico tipo, mas quando é que eu vou jogar? Não sentes isso? Tu és uma tipo que tem pouco tempo. Quando é que tu jogas? O tempo que tu dedicas fora do teu trabalho é isto, é aos jogos. É muito complicado. Mas eu também sou uma pessoa que tem muita necessidade de estar ocupada. Eu, quando não estou ocupada, fritas. Começo a achar que devia estar a fazer alguma coisa, ou começo a pensar no que não devo, ou começo a ficar desmotivada. Portanto, mas depois, quando também estou muito ocupada, também começo a achar era tão bom quando eu tivesse tempo assim ler um livro ou assim, mas quando realmente tenho tempo para isso, ocupo o tempo com outras coisas. Isso vai-te passar com o tempo.
Talvez, não sei. Eu diria que sim, porque eu consigo identificar-me a 100% contigo. Pronto. Portanto, isso depois vai ficar mais calmo. Eu nunca tive, atenção, não tive numa fase de deixar de comer para fazer coisas ou deixar de estar com os meus não amigos. Não entraste em burnout? Não, eu acho que nunca cheguei a essa fase. Ou não dormir, eu durmo sempre às 7, 8 horas, no mínimo 6, nunca fiz diretas, nada disso. Por isso, não sinto que esteja num ponto em que esteja a afetar a minha vida. Ok? Mas arranjar tempo para jogar é difícil. É difícil porque eu tento sempre combinar coisas, não só com os meus amigos, o meu grupinho de amigos, mas tento combinar coisas com pessoas que eu quero conhecer, etc. Pessoas com quem eu quero estabelecer uma relação. Isso às vezes rouba-me um bocado de tempo, mas a newsletter que eu faço, que tenho que ir vendo alguns conteúdos durante a semana, mas que essencialmente rouba-me o domingo quase todo. Tu meteste isto no teu planeamento, eu agora vou lançar uma newsletter, eu quero fazer isto semanal, portanto isso implica também de estares constantemente a beber do que é que se passa. A ver as coisas. E depois, para além disso, tenho 2 dias da semana em que basicamente morro para a vida, que é a terça-feira e a quinta-feira em que eu faço live stream. Eu chego do trabalho, faço o jantar, começo a preparar para as coisas para live stream, começo a live stream às 9h30 e acabo ali à meia-noite, 1. Por isso a seguir vou para a cama. Portanto, daqueles 2 dias eu sei que são dias que eu não posso fazer mais nada, não posso combinar nada com ninguém, é aquilo. Por isso fico com segunda, quarta, sexta, sábado. E o domingo também geralmente não tenho tempo para muito mais. E vamos falar de conteúdo agora, porque já disse que do que me lembro, entretanto já percebi que nós já nos tínhamos conhecido. Eu cheguei até a ti por causa do teu podcast, por causa do Anchor, depois fui ver o que é que tu fazias. Há muita gente que chegou até a mim através do podcast. Que eu tinhas ignorei. Um podcast. Ignoraste? Não, porque entretanto o podcast está tipo num stand-by. Está on hold, sim. Foi uma decisão muito difícil, posso dizer. Pois, acredito, porque era o teu bebê. Como é que começou o podcast? Começou de uma forma algo inconsciente. E se calhar foi por isso que correu tão bem. Porque foi muito natural. Foi muito natural. Eu comecei o podcast, eu conheci a plataforma do Anchor, eu sou grande fã do Gary Vee, para mim é um ídolo. E ele falava muito bem da plataforma e eu sempre tive aquela coisa, tenho que fazer uma coisa eu própria que dê mais do que aquilo, porque eu já na altura já escrevia. Escrevia sim, tu também tens uma presença no mídia. Muita coisa, lá está, muita coisa, muito difícil. É difícil gerir a minha presença nestes meios todos. Às vezes as pessoas dizem-me assim, mas tu também fazes isto, e eu, pois sim, já faço. Mas o podcast começou, eu estava a fazer um mestrado e estava a fazer a tese. E a minha tese tinha a ver com click and collect, que é quando tu, imagina, compras uma máquina fotográfica e em vez da máquina ir para a tua casa e vai para a loja e tu vais buscar à loja. E a minha tese era, no fundo, tentar descobrir porque é que as pessoas aderiam a esse método de delivery em detrimento de outros, quais eram as principais razões e se o serviço estava a ser oferecido atualmente, se as pessoas estavam satisfeitas ou não e se poderiam haver algumas melhorias. Essa era a minha tese. E fiz muitos questionáriozinhos, típico, não é? E andava assim com um tablet na mão, ia para aeroportos, estações de metro, comboio, etc. Sítios onde as pessoas, no fundo, apanham uma grande seca, falar com elas. E surpreendentemente, nesses momentos havia sempre histórias que surgiam, porque muitas vezes estas pessoas nem sequer eram dali, estavam de passagem, estavam commuting, ou commuting. Sim. Então, e o questionário era assim tipo 10 minutos, então acabávamos por falar muito. E ficava a saber a história dessas pessoas, que alguns, olha, estou aqui porque vim fazer o curso não sei o quê, ou recentemente, olha, vim ter com o meu namorado, ou coisas assim. E surgiam histórias mesmo muito interessantes. Então eu comecei a achar que isto eram histórias interessantes para eu contar. E porque eu também estava a aprender muito dessas pessoas, muitas vezes. Ou às vezes até cheguei a fazer amigos ali naquele momento. Então... Podes continuar. Então decidi contar essas histórias e decidi, olha, isto era um ótimo momento para criar um Anchor. Então criei o Anchor e o propósito do Anchor numa fase inicial para mim era literalmente como se fosse uma plataforma de vlogging, mas digamos blogging, pronto, em áudio. Então eu todos os dias, e quando digo todos os dias, era todos os dias, incluindo sábados e domingos, eu gravava cerca de meia hora daquilo que era
o meu dia-a-dia e que muitas vezes era então essas coisas do mestrado, etc. E as pessoas, o pessoal, nomeadamente o pessoal do meu curso, etc., ouvia e achava piada. Isto tudo estavas no UK? Estava no UK ainda, sim. E foi aí que começou. E eventualmente, depois quando eu vim para a Microsoft, para Portugal, transicionou para que fixe é que era saber qual é a experiência de um estagiário na Microsoft. Deve ser uau! Então transicionou para isso. Pronto. E cresceu aí. E cresceu aí também. E recomendo quem tem interesse nessas áreas e saber como é que é trabalhar numa empresa dessas, acho que deviam ver esses episódios. Pesquisem Ana Guerra Podcast, vai aparecer. Pesquisem agora. Agora é mesmo, parem nisto e saiam. Mas voltem depois. Não façam depois. Mas... E o podcast agora está parado. Está parado. Porque é que isso aconteceu e a tal decisão difícil? Eventualmente, isto tem tudo uma explicação que foi... Eventualmente, os meus episódios começaram a sair menos daquilo que eram os temas da Microsoft e mais para outros temas. Comecei a fazer entrevistas, etc. Porque, como podem imaginar, deixo aqui um tease, também é complicado fazeres um podcast sobre a tua vida profissional numa empresa corporate. Mas é verdade. Não fui impedida de fazer o podcast, mas fui dada algumas guidelines, como é natural, e aquilo fez um bocado turn off para mim. A sério? E eu fizeram-te aquele pequeno aviso do podes brincar, mas... Não foi um pequeno aviso, foi uma meeting com a Head of Human Resources. Portanto, imagina o que é seres um estagiário a reunir com a Head of Human Resources. Ouvimos o teu podcast. Pronto. Não, mas correu as coisas foram ok. Foi intimidante isso. Não porque eles não apoiaram, eles apoiaram muito o projeto e acharam interessante, etc. Mas eu fiquei um bocado, entre aspas, borrada eu também ficaria. E comecei, tive a tendência a começar a abordar outros temas, então comecei a fazer episódios sobre outras coisas diferentes. E lá está, muita gente conhecia-me e conhece-me por esse podcast, porque não havia muitos podcasts, pelo menos feitos por portugueses, nesse género. A maior parte dos podcasts, talvez cá em Portugal, são comédia ou só entrevistas, e como eu fazia o podcast muitas vezes sozinha, ia falar da minha vida e daquilo que eu queria fazer e da minha opinião sobre determinados temas, era diferente daquilo que as outras pessoas ouviam, as pessoas gostavam do podcast. Tu foste uma pioneira no que diz respeito ao podcasting, pelo menos em Portugal. Talvez. Foste mesmo das primeiras, mesmo esses podcasts de comédia que existem e que agora toda a gente ouve, ou mesmo aqueles podcasts que vêm de uma rádio e passam para o formato de podcasting, só agora que isto começou a aparecer. Certo. E tu já estás nisto há 3 anos. Já foi vai há 2-3 anos, sim. Ok. Bem. E eu fui fazendo isso, fui fazendo o podcast, até que eventualmente, eu despedi-me da Microsoft e tive ali 2 meses complicados para mim, complicados e não complicados, complicados na perspectiva que eu pensei muito naquilo que eu queria fazer e aquilo que seria o meu próximo passo, e isso fez-me começar 2 projetos novos, que foi na altura o livestream do Twitch e a newsletter. Então eu meti-me em problemas, porque eu obviamente quando estava desempregada conseguia muito bem conciliar estas coisas, mas a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, tinha aqui trabalho full-time, mais um podcast, mais uma WhatsApp newsletter, mais um live stream, sendo que eu também escrevia ocasionalmente para o Medium. Portanto, era muita coisa. E eu inicialmente continuei a fazer isso. Eu sempre fui muito regular com o Twitch, tenho sempre cumprido o horário. A newsletter também quase a 100%, que é algo que eu também queria desafiar-me neste sentido, porque eu sabia que no Twitch eu ia ter a pressão das pessoas também. Porque eu quando fazia o podcast, quando cheguei a essa fase já não estava a fazê-lo de forma regular como fazia no início, fazia de vez em quando. E os artigos eu também nunca fiz de forma regular, fazia quando queria. Então, eventualmente eu comecei a perceber que aquilo não ia dar e tive que abdicar do bebê que era o podcast, que era o projeto, apesar de ser o projeto que se calhar... Mas queres voltar? Gostavas de voltar? Gostava de voltar, até porque houve grandes desenvolvimentos lá na minha empresa e nós agora vamos ter no fundo um lab de podcasts dentro da Breva. Muito bom. Podem já ouvir um também, deixo aqui, posso ser o nome? Claro que sim. É o Teleponto, vai ser o primeiro podcast dentro disso, e é do meu Flávio, colega, do Mário, que é amigo do Flávio. Ele tipo convidou-me para gostar da página ontem e fui ver. Eu já ouvi e está mesmo muito fixe.
aqui na Taproom de Dois Corvos, Ana Guerra, é a minha convidada de hoje de mais um episódio dos Antissociais. Eu não tinha dito, eu geralmente faço estas coisas assim para Pois, as câmaras. a maior parte das vezes esqueço-me que estão ali as câmaras, eu só me vou lembrar quando for fazer a edição, mas está tudo, não está? Está tudo recording, obrigada. Eu agora tenho esta nova dinâmica de interagir com eles. Mas é engraçado, eu acho que é engraçado. Isto para as pessoas que vão ouvir no podcast. É boring, né? Eu sei, mas lá atrás está o Vasco e está a Juliana, um dos meus melhores amigos, e são eles que me ajudam neste devaneio. E hoje, como já tinha dito, Ana Guerra, minha convidada, estávamos a falar do teu podcast. Do meu podcast. Sim. Quando é que tu voltas? Conta-me. Eu quero ser a primeira a saber. Se vais anunciar aqui uma data em que regressas, é aqui neste programa. É uma Pronto, como eu estava a explicar, tive que colocar mesmo on hold porque não dava para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Foi uma decisão difícil. Não fechei a torneira completamente do podcast, mas disse que a partir de agora não me comprometo com nenhuma data. Mas não fizeste aquele episódio final e dramático? Não. Vou dar um tempo. Não. Está-me nele. Quer dizer, mais ou menos. Fizeste? Eu fiz um que era tipo, is this the end of the podcast? Uma cena assim meio clickbait, estás a ver? Okay. Mas eu no fundo não é um projeto que esteja tipo closed, até porque lá está. Há muitas pessoas que têm boas memórias desse podcast, muito pessoal que chegou até a mim através do podcast, mas realmente eu senti que não era um projeto prioritário para mim. Neste momento aquilo que eu queria estar mesmo a fazer era o Twitch e era a newsletter e não podia fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mas agora quem sabe, lá está, com esse novo desenvolvimento dentro da minha agência, talvez quem sabe um dia as coisas acontecem, possam integrar dentro da empresa e ter aqui um boost diferente. Mas não sei, quando é que ele vai voltar? Não tenho nenhuma data definida. Mas queres voltar? Porque gostava de voltar porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E lá está, porque eu acredito mesmo que não tens nenhum conteúdo como eu fazia cá em Portugal. E acho que eu até me dava bem com aquilo. As pessoas gostavam, achavam que eu tinha jeito, tudo isso. Eu seguia o teu podcast. Aliás, comecei a seguir o teu podcast na fase em que ele já estava decadente. Não é decadente, mas obviamente já tinhas too much going on na tua vida e as coisas já não eram tão recorrentes. Por isso é isto. Não tenho data prevista. Se é algo que eu quero fazer, quero. De qualquer maneira, para não estar a deixar as pessoas neste on hold, disse que para já não vai acontecer, não vou conseguir. And that's okay. E that's okay. Portanto, okay. Se me apetecer amanhã fazer um episódio, faço. Pronto, sem compromissos. Tal como neste momento eu para o Medium não tenho nenhum schedule organizado, mas quando eu sinto que tenho alguma coisa para dizer, gravo esse episódio, aliás, escrevo esse texto e publico. E diz-me uma coisa, de onde é que vem esse teu bichinho de criar conteúdo? Porque já percebemos que tu estás em muitos meios, tu tens qualquer coisa para dizer e para contar às pessoas, tipo, de onde é que isso aparece? Porque acho que há muitas pessoas que se vão identificar com isso. Acho que é duas coisas. Uma, se eu olhar para trás, na minha infância, percebo que sempre esteve lá. Porque eu, quando já estava mais ou menos, eu diria, quinto ano, eu fazia vídeos de eu própria em minha casa a fazer. Eram vídeos estúpidos, tipo com os bonecos e assim, gravava-me e editava aquilo no Movie Maker, punha uns efeitos todos marados, etc. Quando nem sequer na altura existia o YouTube, ainda, e eventualmente apareceu o YouTube, não sei se te lembras da altura da Floribela, que faziam a Floribela alternativa, esse tipo de conteúdos. O YouTube começou a bombar e tudo, e eu comecei a fazer vídeos da minha turma mesmo, que são vídeos que ainda hoje a nossa turma, pronto, a minha ex-turma, às vezes regressamos lá comigo em pequenina e os miúdos todos, uns a baterem-se uns aos outros e a reclamarem, a discutirem, a jogarem à bola, sei lá, tanta coisa, aquilo que eram as brincadeiras das crianças da altura, pronto, e eu gravava esses vídeos, editava e depois partilhava com os amigos e o pessoal achava tudo o máximo e partilhavam uns com os outros, etc. Eu acho que a Juliana, que foi uma pessoa que cresceu comigo, consegue identificar-se com isso, porque foi exatamente a mesma coisa comigo, tipo, sempre tive vídeo. O vídeo sempre esteve na minha vida, sempre escrevi também, mas a Ju participou em N episódios de uma pseudo-sitcom gravada na minha casa, nos Açores, portanto, acho que é uma coisa que não era para partilhar com ninguém. Não havia nada para partilhar, tipo, não tinhas plataformas de distribuição. Achavas aquilo divertido, só o pretend to be quase, pronto. Então, estavas a criar a tua própria história, tipo, estavas a ser a realizadora de uma história, tipo, com os teus amigos como personagem. Isso é super giro. Então, olha, gravava essas coisas, o pessoal achava piada, etc. Então eu agora olho para trás, vejo que sempre esteve aí, sempre esteve lá.
Eventualmente, depois eu parei um bocado e não de uma forma consciente, simplesmente interessei-me por outras coisas, mas isto tudo regressou no final do primeiro ano de faculdade. Eu estava em época de exames, é sempre em aqueles momentos críticos da vida. É quando tu procrastinas. Sim. Precisas de estudar, estava em mas... época de exames e eu estava a sentir aquilo tão pointless, porque a vida em época de exames tu nem combinas nada com ninguém, às vezes nem tomas banho durante 2 dias porque tiveste só de pijama a estudar todos os dias. E a tua vida é isto, é acordar, estudar, comer, estudar, cama. Yeah. E é isto. E a meio de vez as redes sociais. Então eu comecei a sentir-me mesmo frustrada e comecei a pensar, não pode ser só isto. A vida não pode ser só isto. E estudar e estar na faculdade não pode ser só isto. E precisava de algo para me inspirar a mim, mas também queria inspirar os meus colegas a perceberem que a faculdade pode ser muito mais do que isto. E pode realmente preparar-te para aquilo que vai ser o teu dia-a-dia no trabalho. Então eu criei um texto que escrevi na cama, no telemóvel, porque eu não conseguia parar de escrever compulsivamente, aquilo era só para escrever umas frases, mas do nada escrevi o texto todo no telemóvel. E depois, escala, era uma ideia de repente, tipo, é uma bíblia. E depois no dia seguinte passei aquilo para o LinkedIn e publiquei o artigo, assim do nada, sem planeamento, sem nada. E o artigo era qualquer coisa do estilo Be your own inspiration, ou uma coisa assim, advice for my fellow colleagues, uma coisa assim, já não me lembro. Mas era um artigo que no fundo falava que se tu queres ser mais do que isso, então tens que fazer mais do que isso na faculdade, tens que ir falar com pessoas das empresas, tens que tentar envolver-te em organizações na faculdade, tens que fazer projetos, sei lá, tens de fazer contacto também com os professores, porque os professores, para além daquilo que fazem estudar, fazem uma data de outras coisas. Eram no fundo uma bíblia de conceitos que eu achava que devia partilhar com os meus colegas para eles fazerem alguma coisa da vida. Pronto. Os teus colegas eram os slackers, Ana. Façam qualquer coisa da vida. Estou farta de vos ver aí no bar a beber cerveja. Que boring. Yeah. E foi aí que eu comecei também eu própria a fazer mais coisas. E o pessoal gostou muito do artigo no LinkedIn. Também ninguém publicava artigos no LinkedIn. Estamos a falar, em que ano é que isto foi? 2013, talvez. Ok. Portanto, já foi há muito tempo. Foi há muito tempo, mas foi numa altura em que o LinkedIn estava... O LinkedIn estava a crescer, mas ainda havia muito pouca gente a escrever para o LinkedIn. Pronto. Então eu acho que ainda há poucas pessoas a escreverem para o LinkedIn. Ainda há pouca gente, sim. E foi aí que começou. E eu, na altura, comecei a escrever então para o LinkedIn e eu lanço nos artigos de vez em quando, muito nas áreas, e é geralmente os temas que eu escrevo, que é marketing, productivity. Agora, recentemente, tenho escrito mais sobre, digamos, personal development e as minhas próprias histórias e struggles da vida. E comecei então no LinkedIn, depois eventualmente comecei a passar esses artigos também para o Medium, que é uma plataforma que eu gosto muito, com algumas frustrações agora atualmente. E pronto, e depois mais tarde passei então para o podcast, depois do podcast para o Twitch e para a newsletter, e agora para já vão ser esses os projetos. Porque... E para já tens a Twitch também, que é uma coisa que é muito diferente. É muito diferente de tudo isto que estivemos a falar até agora, né? Do podcast, da newsletter, do Medium. E o que é que te encantou mais nesta plataforma? Então, eu comecei a fazer live stream, comecei pelo Mixer, porque era quando eu estava na Xbox, muitos dos canais internacionais da Xbox tinham um canal de Mixer, porque o Mixer faz parte da Microsoft e a Xbox também faz parte da Microsoft, portanto, se havia plataforma para fazer live stream, teria que ser no Mixer. E foi uma ideia que tu trouxeste para a empresa e disseste, eu quero fazer isto. Sim, portanto, eu via que havia canais globais, inclusivamente em Espanha, que era com quem eu trabalhava muito, tinham um canal de Mixer de Espanha. Da equipa de marketing de lá em Espanha? Sim, faziam live stream, tudo isso. E eu pensei, isto é uma cena mesmo fixe, porque eu consigo fazer isto com os meus recursos, porque muitos não se enganem, o microfone era meu, dos meus podcasts, a câmera era minha, eventualmente conseguimos alguns recursos da própria empresa, mas muito no início eram as minhas coisas. Eras tu a picar a empresa para fazer. Eu a falar. Eu consigo fazer isto, vocês também conseguem. Eu a falar e eu montava tudo, no fundo se houvesse problemas técnicos era eu que fazia tudo, como hoje em dia faço no fundo no meu podcast. No meu podcast não, no meu live stream pessoal, mas foi aí que começou com o Mixer e eu comecei a gostar mesmo daquilo, da interação das pessoas lembrarem-se
dos últimos live streams que nós tínhamos feito, há uma grande continuidade, eu sinto, quando tu fazes live stream, porque o tipo de intimidade que tu tens é muito diferente, as pessoas fazem perguntas Basta em real ter time, aquela tu funcionalidade respondes em do real time. chat, já muda Sim, tudo. Se não sim, tivesse sim. o chat e fossem só as pessoas lá, tipo fantasmas Sim. a assistir, já seria completamente diferente. Exato, e foi isso que na altura me apaixonou, e como e depois também porque eu sentia que não havia ninguém como eu no Twitch em Portugal, eu achava isso, e ainda hoje não tenho tanta certeza, mas acho que, por exemplo, há muito pouco pessoal a focar-se em gaming de consolas, muito. É quase tudo PC. Sim, nomeadamente mulheres, a maior parte do pessoal, as raparigas estão a jogar League of Legends. Eu também acho que sim. Ou jogam League of Legends, jogam consola. Sim, e em português, mas isso é outra conversa, pronto, isso também foi outra transição. Mas no fundo foi isso que me apaixonou. Espera aí, alguém disse-me no outro dia que tu estavas a falar em português, foi o Rui. Sim, Rui disse, mano, na guerra estava a fazer o stream em português. E agora faço live stream em português. Uai, o que é que aconteceu? Porquê é que tomaste essa decisão? Isto é tão chato eu ter que explicar isto, porque eu se não quiseres explicar, não precisas explicar. Mas assim, muito resumidamente, eu sempre fiz os conteúdos em inglês, porquê? Porque na altura eu já escrevi em inglês e depois quando eu fiz o podcast, como eu ia comunicar essencialmente para os meus colegas eram todos de outros países, etc, eu fiz em inglês e depois acabei por fazer quase tudo em inglês, e aí quando comecei o live stream, como eu sabia que havia pessoal do meu podcast que tinha interesse, acabei por criar um ecossistema à volta de mim que era todo em inglês. Okay? Mas após quase o meu live stream vai fazer aniversário agora no domingo. Portanto, faz um ano já? Sim. Portanto, quase após um ano de live stream eu comecei a perceber que havia aqui vários desafios. O pessoal que eu muitas vezes conhecia da comunidade e do meu trabalho, etc., que me podia dar o boost, raids até, era português. Portanto, eles nunca me iam fazer uma raid. Se eles faziam conteúdo em português, não iam estar a fazer raid a uma pessoa que estava em inglês. Não fazia sentido para os viewers deles. Para as pessoas perceberem o que é um raid é basicamente, está um streamer a streamar, acaba a sua stream, está lá a sua audiência e ele manda essa audiência para outro streamer. Canal, sim, exato. Então, esse tipo de sinergias não existia por causa disso. A barreira linguística. Sim, e para além disso, eu estava a concorrer com muito mais gente, porque era o mundo inteiro, basicamente. É verdade. E comecei a perceber que, se calhar, eu pensando bem, não há nenhuma rapariga que esteja a fazer consolas, focada em conteúdo de consolas e tecnologia em geral, em português, de Portugal. Não há, sou só eu. Se alguém souber mais alguém, digam-me, porque eu não conheço mesmo. As que eu conheço estejam a fazer console gaming, estão a fazer em inglês, e as que estão a fazer em português é quase tudo CS, League of Legends, pouco mais. E como eu sempre fui lá está muito focada em JRPGs e jogos story-driven, muitos desses jogos estão sim nas consolas e são exclusivos de consolas. Então eu foi uma decisão difícil para ti. Foi uma decisão muito difícil, porque era admitir que estava errada. That's okay, não é por aí. Forma, sim. Mas era difícil, para mim foi difícil, tipo, olha, se calhar porque muita gente já me dizia isto antes. Do porque é que não falas em português? Nomeadamente o meu namorado sempre ali a chatear-me e ele agora diz-me, I told you so, porque eu agora tenho muito melhores números, realisticamente tenho melhores números. Falas em português? E tenho uma melhor relação com as pessoas, tenho pessoas que me seguem mesmo que vão a todos os live streams e tenho realmente tido muito mais raids desde agora. Que passaste a falar português. Sim, e as pessoas ficam muito mais tempo porque legalmente é o mesmo conteúdo e é conteúdo diferente que eles estão habituados. Diz-me uma coisa, falando da Twitch, temos esta questão da comunidade, junta muito a comunidade e tu sentiste esta viragem quando começaste a falar português, não é? Começaste a aglomerar mais pessoas, não só do teu mundo. Certo. Do teu mundo. Muitos deles estão no meu Discord, que é outra ferramenta que eu uso muito no dia-a-dia, mas estas pessoas conhecem-me de uma forma que, se calhar, quem consumiu os meus outros conteúdos nunca me conheceu, não é? Claro, uma coisa é estás em direto, outra coisa é escreveres um texto e lançares no mundo. Porque eu tenho que estar lá às terças e quintas-feiras, independentemente da forma como eu me sinto. Às vezes há dias que eu estou mais motivada, há dias que eu estou mais triste. Se calhar descobri qualquer coisa que me deixou triste, mesmo antes de fazer começares o live, a stream. É muito real time, é muito sim. Isto está-me a acontecer, eu sou esta pessoa neste momento e tu estás a ver. E eu inclusivamente, tive muitos problemas de saúde agora, que têm-me acompanhado este ano, que às vezes me afetam o podcast também. Por isso as pessoas conhecem-me, sabem quais são as minhas fragilidades, sabem
aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E achas que sabem é por como isso que eu sou. que também se junta ali uma comunidade muito mais Sim, interessada, sim, porque sim. percebem que do outro lado está uma pessoa real. E eu também os conheço a eles. É isso que é a parte fixe. Uhum. Eu sei o que é que eles fazem da vida, sei o que é que está a acontecer agora na vida deles que se calhar está a os deixar mais triste. Sei que eles também estão a jogar aquele jogo, que já têm não sei quantas horas Dá naquele para partilhar jogo. cenas. É muito fixe, pronto. E eu no Discord, agora o Discord também transicionou para português, não é? Porque é o Discord da comunidade que me segue no Twitch, fundamentalmente. Então, partilhamos séries que estamos a ver, partilhamos a nossa opinião sobre determinados jogos, coisas engraçadas que nós vimos e é um bocado por aí que se cria uma comunidade muito diferente da comunidade que eu fui criando à volta das outras plataformas. Para onde é que tu achas que vai evoluir a Twitch? A Twitch agora neste momento também está a passar uma fase Difícil, de mudança. Sim. Ou mesmo difícil até, há pessoas que questionam o que é que vai ser o futuro da plataforma porque estão a sair grandes criadores de conteúdo. Há o Ninja, o Shroud, já não me lembro que estávamos a falar há bocadinho que passou agora para o Facebook Gaming. Portanto, a plataforma também está a sofrer aqui uma reestruturação. O que é que tu achas que vai acontecer à Twitch? Qual é a tua opinião disto tudo que está a acontecer? De falar daquilo que eu acho que vai acontecer ao Twitch, queria só pegar num tema que acho que é interessante, que é, acho que até ver estas grandes mudanças no Twitch, teorizava-se muito se as pessoas iam atrás do criador ou se as pessoas ficavam nas plataformas, não era? Imagina, se tivesse alguém tipo um Casey Neistat no YouTube e o Casey Neistat deixar de fazer coisas no YouTube e ir para outro sítio qualquer, será que as pessoas vão deixar de consumir conteúdo do YouTube e vão ter? Acho que a opinião até agora foi muito de as pessoas vão atrás dos criadores e vão deixar as plataformas. Ou seja, o expectável seria as pessoas vão atrás do Ninja e vão deixar de estar no Twitch. Ou as pessoas vão atrás do Shrouds e vão ali. E eu acho que cada vez mais temos visto, não sei se é a tua opinião, mas cada vez mais temos visto que as plataformas têm realmente um grande poder e de retenção. Sim, e que apesar dessas pessoas terem ido embora, o Twitch continua a bombar e muitas dessas pessoas se calhar não foram seguir o Ninja e se calhar não foram seguir por comodidade, simplesmente. Já tive o Moraes neste podcast e eu também fiz essa pergunta se a Twitch estava em apuros com estas mudanças todas que estão a acontecer e ele disse-me que não, que nem sequer é uma preocupação porque realmente a plataforma tem essa capacidade de retenção. Sim. Acho que é uma preocupação, mas não da forma como as pessoas gostam de colocar. As pessoas acham que é uma preocupação muito maior do que aquilo que realmente é. Pai, eu gosto de ver o Ninja, vou ali ao Mixer ver o Ninja nas horas que tenho que ver o Ninja. Mas se calhar terias a ver muito mais se ele estivesse no Twitch. Provavelmente, porque é onde estão os outros todos. O Ninja se calhar é uma grande fatia daquilo que eu assisto. Eu não faço parte dessa audiência, mas se calhar tipo, vou deixar até de ver mais o Ninja para continuar a ver os outros todos que estão na Twitch. Não quer dizer que não seja uma forma de tu vires a conhecer essa plataforma, atenção, e se calhar, pronto... Sim, se calhar dou esse passo só para conhecer. Não tinhas prestado atenção ao Mixer antes do Ninja ter ido para lá. Eu por acaso já tinha prestado porque o Matapatos esteve banido da Twitch e então tipo, fui ver o que era o Mixer. Também acontece isto, as pessoas são banidas, mas precisam continuar a criar conteúdo, este é o formato delas, então bora lá para o Mixer e ver o que é que acontece aqui. Mas longe disso, deixaste de ir para o Twitch porque os teus criadores favoritos saíram de lá. Portanto, acho que no fundo as plataformas têm mais poder do que nós gostaríamos de admitir. Ou daquilo que os criadores às vezes gostariam de admitir também. Faz mal ao ego. Respondendo especificamente à tua pergunta, o que é que eu acho que vai evoluir o Twitch no futuro? Eu acho que cada vez mais vamos ter mais formas de advertising no Twitch. Já tiveste algumas novas que foram introduzidas na última na TwitchCon. Acho que vais ter cada vez mais jogos com componentes interativas no live stream, ou seja, já tens alguns em que tu podes fazer muitas coisas. Ou seja, as pessoas que estão a ver conseguem interagir no próprio jogo, não só interagir no stream, mas no próprio jogo. Cada vez mais vais ter jogos que, ao tu estares a ver aquele streamer a jogar aquele jogo, vai-te dar recompensas no teu próprio jogo, ok? Acho que isso já se vê, mas cada vez mais... Acho que vai mesmo fazer parte da core strategy de qualquer jogo que vai ser lançado agora. É ter uma feature para Twitch. Sim, algo relacionado com o Twitch. Já tiveste agora quando houve as previews do Legends of Frontera, as pessoas podiam ganhar keys para jogar Legends of Frontera ao estar a ver streamers que estivessem a jogar esse jogo.
A Legends of Runeterra foi um É novo um jogo novo anunciado, jogo da Riot Games, portanto, dos criadores responsável pela League of da Legends. League of Legends. E cada vez mais acho que vai haver. Acho que vai ser uma cena mesmo de base. Ok, vamos lançar um jogo de forma é que nós podemos incorporar o Twitch não só na forma como a gente vai promover este jogo, porque a gente já viu countless times o push que o Twitch pode fazer, mas também na forma como as pessoas interagem mesmo no jogo e de forma é que podemos integrar nas gameplay, no fundo, na forma como o jogo se processa e no próprio Ou seja, já está no mindset dos developers ter um ponto que é a Twitch. Sim. Ter um ponto que é a Twitch. Eu acho que cada vez mais isso vai ser essencial. E tens que planear para um jogo. Não quer dizer que todos os jogos têm que ser feitos para ser live streamable, Sim, mas acho que cada ter vez o mais sentimento de comunidade sempre lá. Sim, como é que nós envolvemos as pessoas que querem assistir a alguém a jogar. Porque já vimos que é mesmo por exemplo, tu tiveste o caso do Apex Legends, em que foi mesmo graças ao Twitch. Aquilo não havia estratégia nenhuma, eles lançaram aquilo, os streamers pegaram naquilo, acharam brutal e aquilo durante 3 semanas esteve acima do Fortnite. Depois eles tiveram outro problema que foi, não conseguiram no fundo alimentar o jogo com conteúdo, etc, para as pessoas ficarem lá, e o Apex Legends agora está muito morto comparativamente ao que estava, mas de facto aquilo só chegou ali por causa da Twitch, do boost que a Twitch deu. Sim, não foi de mais nada. Não foi de mais nada. Mais coisas que eu se calhar possa ver para o futuro do Twitch. Acho que o Twitch vai ter muitos problemas, tanto o Twitch como qualquer outra das plataformas, o YouTube, etc. Duas coisas, é em termos de monetarização, não é? Porque temos ferramentas automáticas e cada vez mais estamos a perceber que essas ferramentas automáticas não são suficientes, mas se não tivermos pessoas reais, como é que isto sequer é viável, ter as pessoas reais a ver estes conteúdos, a ver cada um dos conteúdos. Já não sei qual era o outro ponto que eu tinha a dizer, mas acho que é muito por aí, acho que é isso. Mais ferramentas de monetização, mais interação com o próprio jogo, com o jogo mais e a comunidade. Sim. Okay. Acho que é por aí. E acho que cada vez mais vamos ver diferentes, em Portugal em específico, vamos começar a ver diferentes tipos de streamers, porque atualmente tens a maior parte da pessoa que está a fazer stream em Portugal está relacionado com jogos, e acho que cada vez mais vais ver pessoal que está a fazer cozinha, que está a fazer arte. Nem mais. Eu acredito muito nisso, que a Twitch vai ser mais... Acho que vai demorar, infelizmente, porque até no próprio YouTube ainda tens muito pouco disso. Estamos de volta para mais uma parte dos notícias aqui a partir da Taproom da Dois Corvos em Marvila. Continuamos a beber cerveja. A Ana está a beber água. Eu já comecei a água, já não é mal. Não, fizeste bem. Eu pronto... Isso não diz coisas positivas sobre mim, consegui beber cerveja de manhã, mas olha, it is what it is, people. Obrigada Dois Corvos pela cerveja, é session essa? Pediste a session, foi a matiné, obrigada, és lindo. Ana, vamos continuar então aqui a conversar. Primeiro vou-te perguntar uma coisa que é... nós temos muitos interesses em comum no que diz respeito a criadores de conteúdo, já discutimos isto. Estás a tentar bloquear aquilo que já sabes sobre mim. Que é chato, porque eu já sei imensas coisas sobre ti. Tipo, todas as nossas conversas passaram um bocadinho sobre isso, mas diz aos outros meninos que estão a assistir quais são as tuas referências no que diz respeito à criação de conteúdo. Quem é que tu assistes? A nível internacional, sim. Ou em Portugal também, se bem que eu acho que é em Portugal. Eu também tenho algumas pessoas em Portugal, mas... Não. Tens? Não considero que sejam referências para o meu trabalho especificamente, mas são pessoas que eu sigo, mas muito poucos, mas já vamos lá. Em termos de criação de conteúdo, agora falando do YouTube, para não estarmos sempre aqui também a falar do Twitch, mas em termos do YouTube especificamente, deixa-me pensar, acho que se calhar a maior inspiração para mim é a Sarah Dietschy. Há já pessoal que diz, tu és a Sarah Dietschy portuguesa. Acho que é um bom elogio. É um bom elogio. Eu acho que é um bom elogio. Gostava muito de ser. Ela pega mais na parte mais tech e eu sou tech ao ponto de ter interesse naquelas coisas, mas não ao ponto de fazer vídeos, etc, sobre essas coisas, sobre câmaras e os computadores, etc. Eu estou mais no gaming e ela está menos. Foi aqui que a gente separou a nascença. Acontece. Mas gosto muito da Sarah Dietschy.
Eu vou começar a dizê-los por ti, Ana. Gosto Machiavella também, pela parte do minimalismo e também. Ele filma aquilo muito bem, mesmo muito bem. Pá, o gajo é Há um novo videógrafo. na área muito parecido com o Machiavella, que eu não sei se já conheces, que acho que ele é Nathan Daniel ou alguma coisa assim. Já sei quem é. Ele só tem uma coisa, ele é muito aborrecido. Ele às vezes entra mesmo deeply nos assuntos. Eu penso O assim. Vasco está a rir porque ele sabe, porque eu começo a ver os vídeos dele. Este tema é muito interessante e depois dou por mim. Não, a mim o problema é, eu gosto muito dele enquanto criador, mas eu sinto que se estivesse a almoçar com ele, ele ia ser a pessoa mais teórica aborrecida! e Podes que eu dizer? ia mesmo pensar assim, tipo, I'm full of you. Mas ele enquanto criador, eu acho que ele tem o pensamento bem estruturado e eu gosto dos vídeos dele. Eu detesto ser esta pessoa porque já estou a chegar a uma idade, não sou muito velha, mas já estou a chegar a uma idade em que eu vejo o conteúdo dele e eu fico tipo, super válido, tu não tens idade suficiente para saber sobre essas coisas. Yeah, Eu não tenho, como é que tu tens? Ele é mais novo que eu até, eu acho que Ele é tem mais novo, tu 22, tens 21 ou 22. Ele é mesmo novinho. Pá, tudo bem. Eu estou a imaginar tipo numa festa tipo da faculdade a falar daqueles temas e o pessoal tipo... Eu vim aqui beber, calma. Se calhar eu era assim chata para as pessoas. Pá, não sei, mas eu acho que ele tem poucos insights e que pela vida, pura e simplesmente pela vida. Não quero invalidar de toda a experiência dele, não é? Claro. Cada um sabe de si. Mas eu acho que ele fala de temas que são muito, muito profundos e que pouca e gente é impossível em que ele 21 ou esteja 22 tão anos já certo tenha em relação àquilo. É isso que me custa um bocadinho no conteúdo dele, por isso eu tenho receio que ele tenha ido beber isto a coisas que ele viu e não coisas que ele viveu. E é isso que me faz muita confusão no conteúdo dele, mas de resto está super bem produzido, está super bem escrito, porque ele de certeza absoluta que escreve aquilo antes de gravar, o gajo era ser bem metódico. E faz os vídeos, são bem feitos. É bem metódico. E a história dele não deixa de ser interessante, mas concordo com tudo isso que tu estás aqui a dizer. A genuidade, não sei se é assim que se diz essa palavra, genuidade. Sim. Há ali um breakzinho, possivelmente. Faz-me alguma confusão porque eu à partida vou saber que aquilo é fake. É fake. Mas pronto, mas gosto, da mesma voz. Mais pessoas. Se não disseres Casey Neistat, vou ficar chateado. Casey Neistat, por acaso, eu reconheço muito bem o trabalho dele e vejo, mas não sigo de forma religiosa, ok? Via muito na altura também Yoon Olsen, não sei se já tínhamos falado sobre isso. Não tinha falado sobre agora isso. não sigo, mas na altura seguia muito, via muito. A mulher dele acabou de ter um filho, eles têm um filho agora, sério? portanto vai ser muito interessante agora o vlog, tudo agora com o filho. Vai ser muito Oh my god, o que também pode ser muito mau. Porque ele fazia daily vlogging e fazia uma vida só de viagens, etc. Mas já reparaste que essa malta que fazia o daily vlogging, assim, toda também como o Casey Neistat, ninguém faz. É o burnout. Ele faz daily vlogging na mesma, mas não todos os dias. Faz tipo 3 vezes por semana agora, uma coisa bem assim. bom. Mas ele até tinha uma pessoa que andava atrás dele como a o Gary gravar V? as coisas. Como o Gary V também, claro. Mas já tinhas falado do Gary V. Pronto, o Gary V, claro. Agora já não vejo tanto os conteúdos dele, porque agora estou na parte da ação. Como eu própria tenho que fazer tanta coisa, eu acho que tu realmente entendes o pensamento do Gary V e aquilo que ele diz e prega no fundo, né? Nós somos quase discípulos do Gary V. Nós somos discípulos do Gary V. Às vezes apetece-me dar-lhe umas chapadas porque ele é irritante, mas ele tem razão! Ele tem razão, E acho que tu realmente só estás totalmente e acabaste no fundo a tua escola de Gary V quando tu já não vês o Gary V. Porque tu já não precisas de ver, tu já sabes o que é que ele te ia dizer e vais fazer as coisas por ti. Já não tens tempo a andar a ver os conteúdos dele porque estás busy doing it. E agora, porque temos que acelerar. Os portugueses, deixa-me só dizer, a grande pessoa que eu vejo em Portugal é... Agora não é Sofia B. Beauty, é a Sofia Barbosa. Pronto. Pá, mudou de nome. Pronto. Eu acho que é a única pessoa em Portugal que eu sigo mesmo. E um bocadinho Bernardo Almeida também. Grande Bernardo, mas já passou por aqui. Mas eu diria que se calhar, mas fundamentalmente a Sofia. É uma pessoa com quem eu revejo. Acho que gosto ela muito do dela sotaque, tem gosto muito do sotaque, sempre que ela fala. Ela é uma mulher do norte. Ela é uma mulher do norte. Mas sim. E gosto dela ter transicionado não tanto... Eu não ligo nada ao conteúdo que ela fazia de make-ups, etc. Mas gostava de ver os vlogs dela, gostava da personalidade dela. Estava bem feito. E gosto do facto dela ter transicionado para um conteúdo mais fora disso. Porquê é que nós não temos um Casey Neistat tudo? Porquê é que
É tão difícil nós Não sei. descobrirmos essa pessoa em Portugal. Não sei, eu já falei disso contigo. Acho que cá em Portugal tu não tens as crews. No É porque somos um YouTube- país pequeno. Sim, talvez, pronto. É da no, merda, pá. no Porque eu não YouTube- nasci nos Estados Unidos. No Ou no YouTube, UK. no YouTube US, tu tens bué aquela crew. Este é o pessoal dos vlogs, este é o pessoal do Yeah. technology, estes são os de Nova York, estes são os de LA. E quem diz disso tens outro tipo de crews rodeada de outro tipo de interesses. E cá em Portugal eu sinto bué que não há essas crews. Se cá no Twitch há mais essas crews Uhum. do que há, por exemplo, no YouTube. No YouTube eu sinto que é tudo malta tipo single creators Yeah. e que não se podem conhecer outros criadores, mas não fazem conteúdo juntos. Não há muitas colaborações. Se calhar na moda e lifestyle, nas Talvez mulheres, mais. tens algumas já, mas eu sinto que no resto não tens estas crews. Porque aqui isso não existe, não sei. Eu acho que Não a sei, questão é a mas- dimensão do nosso país. Eu acho que Pronto, somos mas acho pequeninos. que gostava. Somos pequeninos Porque e eu vamos própria sempre ao gost- mesmo. Eu próprio gostava de ter uma crew. Tipo, o pessoal que há aí. Subscrevam a crew da Ana. Vamos fazer uma crew. Let's go. Era muito fixe, tipo, imagina, combinarmos fazer uma viagem e irmos filmar umas cenas, etc. Yeah. É como eles fazem. Também Yeah. acho isso super Pelo engraçado. fun. E eu às vezes sinto que não tenho ninguém com quem fazer isso. Estou agora a tentar criar uma crew, não é uma crew, mas estou a tentar ter amizades mais profundas dentro do pessoal que eu conheço, outros pessoal do Twitch. Uhum. Para que eles possam aparecer nos meus tweets, no meu Twitch e eu possa aparecer no deles. Ser mais dinâmico e, colaborativo. E para eu conhecer mais pessoas na indústria, porque às vezes é muito fundamental tu, enquanto criadores, teres amizades com outros criadores, porque senão sentes que és o the only one. Yeah. E quando realmente começas a falar com alguém que faz o mesmo que tu, todas as peças se encaixam e tu percebes, Ai, não estou sozinha no mundo. Sim. Tipo, encontrar essa pessoa faz logo toda a diferença. Sim. E agora vamos falar finalmente de redes sociais à série, não é? Apesar de estarmos tipo a 7 minutos de terminar o programa. Bora! A pressão, let's go! Tum, tum, tum. Qual é a tua rede social preferida e porquê? Vais dizer a Twitch. Não vou. Hum. E pensei que sabias qual é. É a Twitter. É o Twitter. É o Twitter e olha que... Mas eu não estou no Twitter assim há muito tempo. Estou se calhar no Twitter há uns 2 anos. Mais ou menos, talvez. Ok. Estás lá mais sempre. Mas não estou. E porquê o Twitter? Porque o Twitter? Porque no Twitter eu sinto que há muito... Pronto, isto também é a forma como eu interpreto o Twitter. Podem outras pessoas não interpretar, mas eu sinto que consegues ter muito mais discussão, porque é esse o foco do Twitter, consegues ter mais discussão. Às vezes tens discussões interessantes, embora eu também não gosto... Eu gosto de chegar lá, these are my 2 cents e depois leave. Deixas a bomba e vais-te embora. Um dos grandes problemas no Twitter é as pessoas têm a necessidade de provar que estão certas. É horrível. E eu couldn't care less, tipo, eu digo a minha opinião, se tu não concordas ou não queres saber, isto é a minha opinião, isto é a tua. Yeah. Obviamente gosto de aprender com as outras pessoas e ouvir a opinião deles, mas no final não tenho nada a necessidade tipo, de voltar a responder e depois voltar a responder. E ficamos neste loop infinito de respostas. Horrível e eu tipo, não tenho tempo. Literalmente não tenho tempo, não tenho paciência, nada. Mas então é o Twitter. É o Twitter pela discussão e porque do nada tu podes chegar ali a outra pessoa e responder ao tweet deles e de nada criaste uma amizade com essa pessoa. Yeah. Coisa que nas outras redes sociais, se tu fizesse isso no Facebook era estranho, as pessoas iam, porque não faz parte da cultura. Desculpa, disseste face quê? Era estranho. No Instagram acho que se calhar até podias comentar, mas não ia surgir dali uma relação. No Twitch há muita gente a falar, muita gente a comentar, portanto eu acho que essa magia muitas vezes só acontece no Twitter. E eu já tive pessoas que comentei no Twitter, comentaram a mim também, depois passámos para as DMs e agora somos amigos. Pronto. Acontece essa magia no Twitter, e eu acho está lá toda a que gente. nas outras redes sociais é mais difícil de fazer. Se calhar acontece mais no Twitch por todas as questões que a gente já falou, mas que nas restantes acho que acaba por não acontecer. Portanto, a minha favorita é o Twitter. Quem não está no Twitter e devia estar. A não ser que seja uma pessoa que tipo... A minha mãe não liga devia muito estar a no redes. Twitter. Mas não se vais és para uma o pessoa, Twitter. percebes, se gostas Tu não de criadores de conteúdo, eu acho que os criadores de conteúdo são muito mais genuínos se calhar no Twitter que são noutro tipo de plataformas. Porque também é mais fácil, tipo, de repente, olha, tive uma opinião sobre esta cerveja, vou Sim. deixá-la já aqui. Vou deixá-la já aqui. O que é que tu achas que são os... O que é que tu achas que é o futuro das redes sociais? Tipo, Facebook, a gente
a forma como ele existe atualmente vai morrer, a não ser que eles se reinventem. Olha, para já eu não acho que haja plataformas eternas. Portanto, eu tenho quase a certeza que... Como foi o Vine também. O Facebook, mais dia menos dia. Não quer dizer que não continue a ser uma plataforma gigante. E mas mais dia menos dia. Mas vai ser outra coisa que não uma rede social. Eu acho que vai evoluir para outra coisa. Talvez. Pá, aquilo é mais um newsfeed do que outra coisa, neste momento. Mas o Instagram também vai se tornar no outro Facebook mais dia menos dia, porque o pessoal está todo a ir para lá e a música começa a ser boring e o pessoal quer sair de lá e vai para outra coisa qualquer. O Twitter... O Twitter vai ser sempre o Twitter. É o único que vais com uma constante. Não sei. Eu gostava muito que o Twitter continuasse, mas o Twitter tem outros problemas em termos de monetização e toda a parte política que o Twitter, no fundo, sofre. Pronto. Agora temos aí um TikTok. Tens o YouTube, tens o TikTok. Portanto, eu acho que vão surgir outras plataformas, como tu já no passado tiveste outras plataformas, tiveste o MySpace, tiveste o Wi-Fi. É verdade. Por isso acho que isso é o natural das coisas. E acho que é bom isso também existir, porque senão vamos ter estes gigantes que no fundo controlam a nossa vida toda, mas depois não têm responsabilidades. Mas já pensaste que todos eles controlam a nossa vida toda, porque nós já estivemos em N plataformas, estamos todos em N plataformas, quando nós morrermos daqui a muitos anos, cara Deus, Nosso Senhor. E não temos ownership em relação aos conteúdos que podemos nessas plataformas? Nada, porque a partir do momento em que publicamos lá já não é nosso. Mas o que é o futuro? O que é que eu acho que é o futuro das redes sociais? Eu acho que cada vez mais vamos ter um grande... Vão se dividir em dois tipos de redes sociais, que são redes sociais super focadas no teu grupo de amigos core e nos teus familiares, e redes sociais para aquilo que é tipo mainstream, falares com o mundo. Acho que cada vez mais, hoje em dia tens uma mistura no fundo, mas acho que cada vez mais vão se dividir nestes dois tipos de redes sociais. E para além disso, cada vez mais privacidade, ou pelo menos eu gostava, acho que isso tem que acontecer, cada vez mais ownership em relação aos teus conteúdos, em relação a teres definições de privacidade sobre as coisas que tu colocas lá ou não colocas. Acho que cada vez mais legislação no que toca a redes sociais e toda a parte política, no fundo, porque já vimos que isto está a dar bronca da grossa. Sim. E alguém vai ter que tomar conta disto, não é? Alguém vai ter que tomar conta disto e acho que vai ser um bocadinho por aí. Esse é o futuro. Ok. Estamos a terminar, Ana. Mas antes que já sabemos que tens muitos cantinhos na internet, mas tu tens isso tudo aí. Vamos resumir isso. Vamos resumir. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Portanto, às terças e quintas encontram-me no Twitch. Portanto, eu sou Ana RL Guerra. Ana Raquel Lopes Guerra. É verdade, tu és Raquel. Tipo, ela era Ana RL Guerra, eu sempre pensei que ela era Ana Rita, mas ela é Ana Raquel. Sou Ana Raquel. Em todo lado, no Twitch sou a Ana RL Guerra às terças e quintas, às vezes aos sábados também. Nomeadamente, portanto, hoje é sábado, não é? Isto não vai sair, pronto, isto não vai sair agora, portanto é... Não interessa, anyway. eu não quero. Mas podcast, portanto, está on hold. De qualquer maneira, se pesquisarem é The Ana Guerra Podcast. Também tens The Ana Guerra Newsletter, que é no WhatsApp. Neste momento, todas as eu vou pôr na descrição depois onde é que as pessoas te encontram. E o Medium, que também vou publicando de vez em quando, Ana RL Guerra. Mas o mais fácil que isso tudo é irem anarlguerra.com, que eu tenho o meu website, e aí vocês têm todos os projetos. Ok. Por isso é aí que vocês devem encontrar a guerra. Até porque o meu website é giro, eu acho que é giro. Está muito giro, por acaso. Foi um amigo teu que desenhou o teu site, o Vasco. Vasco Marques. Ganda Vasco. Bem, vamos terminar, Ana. Obrigada por teres vindo cá. Obrigada por fazeres parte deste meu novo empreendimento. Acredito muito e estou muito feliz por teres começado este projeto. Obrigada. Porque eu acho que tu precisavas de um projeto teu, para além das coisas que tu já fazes no trabalho, e acho que era precisado, como isto em Portugal também, não tinhas nada assim. Obrigada, fico muito feliz que digas muito. Espero que faças mais temporadas e que conheças muito pessoal fixe aqui também. Porque isto no fundo também é uma plataforma de networking, né? Quero conhecer esta pessoa, vai ao meu podcast. Ela sabe tanto. Obrigada, Ana, por ter estado cá. E espero continuar também a ver-te. E espero um dia também colaborar com a Ana Guerra enquanto criadora de conteúdo. Faço tensões disso, a sério que faço mesmo. Boa. Por isso... Eu tenho deixo aqui o tease. Eu
o meu projeto novo não é focado em criação de conteúdo, mas eu estou a planear uma networking party. Boa. Não é um meetup semanal, mas é tipo assim, bom, naquele dia vai estar toda a gente fixe de criação de conteúdos, todos os hot shots to be, é isso que eu quero fazer. Isso é o meu novo projeto, que já tenho uma pessoa com quem eu vou estar a fazer isso, mas obviamente restrições, time, everything. Yeah. Mas se for o meu próximo passo que eu vou fazer, vai ser isso. Ok, e ficamos à espera, Yeah. a aguardar então Yeah. por isso. Vamos terminar então. Obrigada a Dois Corvos e obrigada Ana mais uma vez e vamos fechar. Obrigada e até o próximo episódio.